a Claudinha, Matheus, a Claudinha. Ah, é Não, Claudinha? sou eu. Não, acho que era a Sou professora eu, Márcia. Márcia. É a Márcia mesmo. Desculpa, Márcia. Eu vi a Claudinha aqui, me perdi, desculpa. Bem, então, começando a nossa gravação e o nosso evento, né? O que nós estamos chamando de aula, palestra, mais roda de conversa, é uma iniciativa, então, do Grupo de Pesquisa Observatório de Turismo da UEA, inclusive a palestra e os resultados dela serão compartilhados no portal observaturea.edu.br, que é um projeto do Grupo de Pesquisa Observatório de Turismo, da UEA, e ele faz parte, então, né, do conteúdo programático também da disciplina de projetos turísticos, que a gente começou, essa disciplina, nós começamos as aulas no mês... no início do semestre, né, no mês de fevereiro, dia 17 de março nós paramos, e eu senti a necessidade, ao retornar às aulas agora em modelo remoto, as aulas remotas, da gente refletir um pouco para além, né, do que estava planejado inicialmente, porque com a pandemia do coronavírus, né, e a Covid-19, as restrições das barreiras, né, e o isolamento social fez com que a gente tivesse necessidade de fechar o comércio, né, fechar as fronteiras, né, os deslocamentos, e os turistas, então, pararam, né, mudaram seus planos, e o setor do turismo sofreu um grande impacto, né? A gente já sabe que foi um dos setores que mais foi impactado durante esse período e que ainda está sofrendo para entender como é que vai ser essa retomada da atividade do turismo no cenário nacional e internacional. E com essa reflexão, né, do cenário da Covid, é que a gente pensou em trazer alguns especialistas para conversarem um pouco sobre as suas experiências, e no caso específico do Matheus, trazer o projeto que ele concebeu ou colocou, né, tirou do papel, ele vai explicar para a gente, aí durante esse período de pandemia. Então, a palestra hoje é Projetos em Tempos de Pandemia, com Matheus Andrade, cofundador e CEO da rede Local Hostel. O Matheus ele é formado em administração de empresas pela PUC-Rio, com especialização em gestão hoteleira pela Castelli Hotelaria. Então, Matheus, a gente agradece em nome dos professores pesquisadores do Grupo de Pesquisa Observatório de Turismo da UEA, em nome dos alunos que vão ter a oportunidade de ouvir a tua palestra, a tua aula-palestra, e depois interagir na roda de conversa. Eu gostaria que quem quiser fazer perguntas, vai colocando no chat e eu vou administrando, e depois da fala do Matheus, a gente abre para esse bate-papo, tá certo? Matheus, obrigado, eu vou fechar meu microfone e você pode usar o espaço. Maravilha, professora Selma, obrigado aí pelo espaço, uma honra poder contar como está sendo, né, esse reaprendizado, né, de negócio, como que a gente está passando por tudo isso, como você falou, o setor de turismo, acho que junto com de eventos, foram os mais afetados, né, apesar de Manaus, os casos estarem diminuindo, em outras cidades não estão, então é muito complicado a gente prever uma volta ou saber quando vai voltar, não tem essa previsão, então realmente... se a gente depender só do turismo nesse momento, ia ser muito difícil. Então, foi aí que até eu vi você falando na sua aula, a questão cognitiva, né, nesses momentos de crise, que aí para tudo, a gente tem que começar a aguçar mais essa criatividade. Foi quando aí, por obrigação, né, a gente precisou repensar como que a gente iria fazer o nosso modelo de negócios, tanto para sobreviver, que a gente está no modo sobrevivência hoje, e no pós, como que a gente consegue ser mais economicamente sustentável para quando vê uma outra crise dessa, a gente não sofrer tanto como a gente sofreu. Então, a professora Selma já me apresentou, meu nome é Matheus, sou o cofundador e CEO da rede Local Hostel. Eu vou abrir minha apresentação aqui rapidinho, que eu preparei para contar um pouquinho quem é o Local Hostel, não sei se todos conhecem, uma rápida história, como é que a gente estava no momento e como é que a gente esperava esse ano de 2020 aí, antes da pandemia, e aí, quando aconteceu a pandemia, o que mudou para a gente enquanto
nesse novo modelo da Academia Local Host, eu vou falar um pouquinho do delivery também, como é que a gente pensou nele, o que a gente está imaginando com ele, e como que como a gente repensou o nosso modelo de negócios enquanto hostel mesmo, enquanto empresa, para esse novo normal. Então, deixa eu só compartilhar minha tela, só um momento, por favor. Estão conseguindo ver? Está todo mundo vendo? Sim, Matheus, Aparecendo? tá dando para Ah, ver. maravilha. Coloca no modo. Apresentação. Sim, coloca no modo. Isso, Foi? show. Maravilha. É que eu não consigo ver o chat. Então, se Foi. alguém se travar alguma coisa, que a Tá. internet hoje aqui em casa está complicada, para variar um pouquinho em Manaus. Então, se travar alguma coisa, por favor, falem comigo, porque como eu estou compartilhando a tela, eu não consigo ver o chat, tá? Então, Tá. Pode falar. mostrar para vocês um breve histórico do Local Hostel. A gente abriu no dia 10 de março de 2014, aí pré-Copa, né? E foi sensacional a Copa do Mundo, foi um aprendizado muito legal, e eu acho que botou Manaus muito no mapa para o turismo nacional, principalmente. Engraçado que antes da Copa, o nosso público era 80% estrangeiro, depois da Copa ficou quase que equilibrado, 50-50, então Manaus fez um trabalho de casa muito bom durante a Copa, tudo deu certo em relação a transporte, segurança, hospitalidade, serviços, então foi muito legal, que botou realmente Manaus no mapa, e a gente participou de todo esse processo, então foi muito legal. Em 2016, né, a gente inaugurou em 2014, 2016 a gente abriu uma segunda unidade, que ficava bem próxima à primeira, ali no centro mesmo. Aí nessa foto de cima foi o treinamento com toda a equipe, e aí na foto de baixo a primeira unidade, que foi onde a gente inaugurou o Local Hostel. Eu não lembro se alguém se recorda que 2016 foi uma crise muito forte para o turismo, principalmente aqui no Amazonas. Eu conversei com algumas pessoas e escutei que foi uma das piores crises que o turismo passou no Amazonas, e foi logo quando a gente fez esse investimento, quando a gente abriu essa segunda unidade, que a gente esperava um crescimento da demanda, e aconteceu totalmente o contrário. A demanda ela caiu, e muito, muito o que a gente estava esperando. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Para mostrar que essa crise que a gente está passando não é a primeira. A gente já passou por outras crises, e a gente precisou se reinventar, se readequar para seguir vivo e seguir no mercado. Então, em 2016, a gente abriu essa segunda unidade, esperando um aumento aí da demanda, aconteceu justamente ao contrário. Em 2017, a gente teve que fechar a nossa primeira unidade, que foi quando a gente começou o hostel, que é lá de 2014, para ficar só com a segunda. Foi uma decisão super difícil, né? Porque, enfim, a gente estava com com uma grande expectativa dessas duas unidades funcionando, fez um super treinamento, uma super integração da equipe, então a gente tem que fazer o desligamento de todo mundo, ter que devolver a casa, sabe? Do hostel que a gente começou foi um processo muito difícil, mas foi o processo necessário para a gente conseguir continuar vivo e chegar até onde a gente está hoje. E aí, em 2018, foi quando a gente abriu nossa unidade em Presidente Figueiredo. Não sei se alguém já conheceu, se alguém já foi lá. A gente abriu em outubro, no dia 1º de outubro, no interior, então foi bem legal. Foi um passo a mais que a gente deu. A gente é apaixonado por Presidente Figueiredo, é uma terra linda, com muito potencial. Então, a gente está muito feliz de estar lá e estar conseguindo trazer um pouquinho desse nosso jeito local hostel para o interior, para Presidente Figueiredo. Então, a gente está muito feliz com isso. Eu vou trazer aqui para vocês qual que era a nossa missão e visão antes da pandemia. Nossa missão, para quem não sabe, a missão da empresa é a essência dela, assim, o que a empresa faz, por que ela vive. E a nossa missão do Localhost é promover experiências inesquecíveis e causar micro-revoluções. É isso que a gente fazia, era essa a nossa razão de ser. E visão, aonde queremos chegar, né? Normalmente você tem ali um objetivo um pouquinho mais macro, e aí aonde a gente quer chegar daqui a tanto tempo. Então, você também tem sempre essa delimitante do tempo também. Então, antes da pandemia, a nossa visão era ter 200 camas na região norte até 2023. A gente até brincava com a equipe que era hashtag missão 200, para todo mundo da equipe estar alinhado e entender aonde a gente queria chegar. E um panorama rápido, como estava o hostel. Em Manaus, a gente tem 44 camas, em Figueiredo, 43, e a gente tinha a previsão
de uma abertura em Belém, agora em 2020. A gente estava imaginando algo em torno de 55, 60 camas. E engraçado que no dia 18 de março, a gente tinha viagem marcada para Belém para ver a casa que a gente ia alugar. E foi logo quando fechou tudo, então a gente conseguiu cancelar a viagem a tempo, enfim, acabamos não indo, graças a Deus. Então, só para vocês entenderem o momento que a gente estava de investimento e de expectativa para esse ano de 2020. Foi aí que, né, a gente estava com toda essa expectativa de crescimento, de expansão, era o que estava movendo a gente, na verdade, todo o nosso planejamento de gerente, de RH, de marketing, de uma consultoria que a gente contratou para ajudar nessa expansão, estava tudo direcionando para isso. Foi aí quando veio a pandemia, né, quando o turismo morreu, aí acabou por um tempo, e foi um golpe muito pesado para a gente, até no modelo também nosso de financeiro mesmo, porque a gente, como estava esperando 2020 ser um ano positivo, 2019 foi um ano de muitos investimentos na nossa estrutura física, a gente trocou nossas camas, a gente fez uma piscina na nossa unidade de Manaus, fez algumas obras em Presidente Figueiredo, estava contratando mais gente, e 2020 era a nossa ideia de colher esses frutos, de conseguir recuperar esse investimento. Logo no terceiro mês, a gente vê nosso faturamento chegando a zero, aí, assim, em frações de dias. Então, foi muito difícil, foi um golpe muito pesado. A gente ficou ainda atordoado, tentando entender o que a gente podia fazer. Primeira coisa foi mandar todo mundo para casa e fechar a unidade, deixar todo mundo seguro. Essa foi o que a gente quis fazer de cara. Então, quando a gente conseguiu fazer isso, demorei mais ou menos uma semana, uns 10 dias para a gente organizar isso. Então, aí que a gente ficou tranquilo, com todo mundo em casa. Agora, vamos começar a organizar a casa, vamos ver o que a gente consegue fazer, como é que está nosso caixa para a gente pagar todo mundo. Então, foi um momento de organização da casa para esse curto prazo. E aí, quando a gente conseguiu deixar a coisa mais ou menos organizada, ok, o que a gente vai fazer agora para sobreviver? Foi aí que a gente começou e idealizou o Delivery Local Host. Como é que ele surgiu, esse delivery? Na verdade, depois que a gente arrumou a casa, a gente percebeu que a gente tinha muitos itens em estoque parado. Tinha cerveja, papel higiênico, fermento, enfim, uma série de coisas que a gente tinha e iria ficar parado e provavelmente iria estragar no nosso estoque. Foi quando a gente fez um post no Instagram, falando, olha, a gente está com vários itens parados, quem quiser ajudar o Local Host de alguma forma, a gente está vendendo aqui a preço de custo, e a gente disponibilizou isso. E em 2 dias, a gente vendeu tudo que a gente tinha. Foi aí que deu esse clique. Poxa, eu acho que a gente tem um grande poder de venda nas mãos. Por que a gente não utiliza esse poder de venda? Mas, como que a gente ia fazer esse delivery e continuar com o nosso processo, com o nosso propósito, desculpa? Como é que a gente... porque no delivery a gente pode vender de tudo, desde cesta básica, até hambúrguer, até, enfim, comida, PF, tem uma série de coisas que você pode fazer. E muita gente seguiu nessa linha porque era necessário. Mas o que a gente quis se diferenciar, de uma certa forma, e desde o nosso início, enquanto Rocha, a gente sempre quis se diferenciar na proposta de valor, foi, como que a gente vai fazer isso? Poxa, a gente já trabalhava com alguns produtores locais que a gente vendia no Rocha, então, cerveja, com a cerveja Rio Negro, Sarapó, Porto de Lenha, o próprio café, que é o Café Apuí, que tem um projeto super legal, e era o café que a gente oferecia no nosso café da manhã, Chocolate Nacal também, que é um projeto muito legal, Estúdio 92 de roupa, Amigos da Floresta, que tem azeite de murupi, geleias de cupuaçu, com maracujá, então é um projeto super legal, e a Use Amazônia, que é uma camisa que ela usa PET reciclado, além de divulgar a Amazônia no seu nome, então também é outra empresa muito legal que a gente já trabalhava. Então, a gente decidiu que o nosso delivery seria o delivery local. A gente ia trabalhar só com produtos locais. Podia vender Heineken, podia vender produtos da Ambev, que a gente sabia que ia vender muito, podia. Mas a gente não queria fugir do nosso propósito, a gente queria ajudar nossos parceiros. Foi aí que a gente começou com essa ideia de compra do local, produtos que divulguem a Amazônia. Então, a gente decidiu fechar nesse nicho, e hoje o que a gente percebe que os produtos que a gente vende, de combo, são muito mais de presentes do que propriamente aquela pessoa
que quer comprar uma cerveja para beber ou algo do tipo. Então, ficou legal que são muito presentes que a gente oferece, alguém que quer comprar para alguém que está fazendo aniversário. A gente já teve empresas que, nessa pandemia, quiseram mandar um mimo para o seu colaborador, então fizeram o happy hour de sexta-feira, então compraram as cervejas que a gente entregou na casa dos colaboradores. Então, foi muito legal esse projeto. Então, a gente trabalha hoje com compra do pequeno, compra do local. E a ideia é, quando voltar ao normal, quando tudo voltar, a gente continuar com delivery, porque é uma outra forma da gente, de certa maneira, ter um faturamento a mais, o qual a gente não precisa investir. Antes da pandemia, para a gente ter, para a gente aumentar substancialmente nosso faturamento, era construindo mais quarto, era com espaço. O delivery já mostra para a gente que não, que a gente consegue incluir isso na nossa operação ali do dia a dia, vender mais sem precisar ter esse custo fixo. Então, é algo que a gente quer deixar para essa pós-pandemia. Quando a gente operou o delivery, que foi começo de maio, a gente começou a planejar na nossa reabertura para Figueiredo. O que a gente tinha estudado, o que a gente estava olhando, né, nesse tempo aí que a gente ficou parado, é que essas viagens até 500 quilômetros seriam as primeiras viagens a retornar. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, já estava tendo uma crescente para essas cidades do interiores. Manaus, como não tem jeito de chegar, né, só barco e avião, a gente viu que não funcionaria agora, mas Presidente Figueiredo, a gente percebeu que até essa demanda reprimida, até porque muita gente que não ia conseguir viajar para fora, iria viajar para lá. Então, foi muito legal, a gente tentou fazer o processo de reabertura que gerasse o menor risco possível, seguindo todas as orientações que a gente teve da Prefeitura, da OMS, do Ministério do Turismo. A gente montou uma cartilha nossa com novos protocolos, abrimos com 50% de ocupação apenas. Então, a gente sabe que a gente não consegue zerar o risco, isso é impossível, mas a gente minimizou o risco o máximo possível, principalmente para os nossos colaboradores. Então, está aí até a foto da Camila, a gente fez esse face shield, fez essa campanha de marketing, Eu Cuido de Você. Então, foi essa a nossa reabertura, foi no dia 10 de julho, e foi muito legal, assim, estava todo mundo muito nervoso, mas foi um reaprendizado, assim, foi como se fosse uma abertura de um novo hostel, com os novos protocolos, entender como é que ia ser esse cliente. Então, os nossos colaboradores, eles estavam bem seguros de como seria essa reabertura. Foi quando a gente criou esses novos protocolos de limpeza, a gente fechou com uma empresa que vende produtos específicos, a gente treinou a equipe, a gente ficou lá praticamente 24 horas nesses primeiros fins de semana de reabertura. Então, foi um processo de aprendizado muito bom, mas que hoje, depois de um mês e meio que a gente já reabriu, a nossa equipe já está super segura, a gente conseguiu entrar nesse trilho aí do novo normal. Um ponto muito importante do que a gente percebeu é a questão da profissionalização da limpeza. A gente acredita que em algum momento essa parte do face shield, isolamento, e se em algum momento isso não vai ser mais necessário, né? A gente não sabe quando, mas em algum momento isso vai parar. Mas uma coisa que vai ficar para sempre, pelo menos para nós, é a questão da profissionalização da limpeza. Então, hoje a gente trabalha com produtos profissionais. A gente faz, de fato, uma desinfecção do quarto, uma higienização do quarto, com os POPs operacionais de como fazer a limpeza de cada local. Então, isso é uma coisa que foi um aprendizado que a gente teve e que a gente está, e que provavelmente vai ficar nesse novo normal. E um outro aprendizado que a gente teve em relação a essa reabertura foi o modelo de negócio mais economicamente sustentável. A gente nunca passou pela nossa cabeça de que em algum momento a gente teria um hostel que fecharia algum dia da semana. E a gente percebeu que nesse modelo, pelo menos para Presidente Figueiredo, que segunda, terça e quarta não tem procura, valia mais a pena a gente só abrir quinta, sexta e sábado do que abrir todos os dias. Então, a gente começa a repensar de que forma que esse modelo pode ser mais economicamente sustentável. Né? Eu acho que, com a questão da pandemia, a gente aperta um reset nos negócios. Né? Como é que a gente vai refazer os negócios? Então, não tem limite. O que a gente pode fazer? Um hostel fechar? Isso nunca passou pela nossa cabeça, mas a gente viu que nesse novo modelo de negócio ele funciona assim e é mais rentável e mais economicamente sustentável. Então, foi isso que a gente aprendeu durante essa reabertura de Figueiredo e tem aprendido. Então, eu estou contando pouco a pouco como é que foi esse processo, né? Porque não foi uma coisa do dia para a noite, foi todo um processo que a gente passou de altos e baixos, acertos e erros, para a gente poder chegar até a academia local hostel.
Como é que funciona a Academia Localhost? É algo também que faz muito parte do nosso propósito enquanto empresa. A gente percebeu que é algo que a gente já fazia com os nossos colaboradores, a gente sempre trabalhou muito forte com eles, o desenvolvimento, então é algo que a gente já treinava eles, então, assim, por que não a gente levar isso para outras empresas, para outras pessoas, levar esse conhecimento, essa expertise, essa experiência que a gente tem no dia a dia para outras pessoas. E ele continua super alinhado com o nosso propósito, da gente causar micro-revoluções onde a gente está inserido. Então, no momento que a gente leva isso para um hotel de selva, no momento que a gente leva isso para os interiores, para o turismo de base comunitária, ou até mesmo para os estudantes de turismo, de uma certa forma, a gente está ajudando o turismo no Amazonas, as pessoas estarem mais capacitadas, as pessoas estarem aprendendo mais como receber o cliente, como encantar o cliente, de que forma gerir seu negócio. Então, está muito alinhado com o que a gente faz, né, do que a gente já faz, então, o que a gente se propõe a fazer. A gente percebeu, e a gente tem percebido, nessa conversa com as empresas, nessa conversa com os hotéis, uma demanda latente. O nosso foco hoje, desses treinamentos em company, é muito nos pequenos hotéis, nos hotéis independentes, pousadas, hotéis de selva. A gente percebe que o dono do hotel, ele não tem tempo para estar ali treinando equipe. Ele está muito ali na linha de frente, lidando com problema, lidando com compras, fechando com novos parceiros, com agências. Então, assim, ele não tem tempo para parar ali para primeiro, se capacitar para poder estudar, para poder aplicar esse treinamento, e não tem tempo, de fato, para poder ter aquele tete-a-tete com o colaborador de como isso ser feito. Então, a gente percebe que tem uma demanda latente, tem essa necessidade. Então, qual que é a nossa ideia com a Academia Localhost focado nesses treinamentos em company? O dono do hotel, o empreendedor que está ali, cara, foca em girar seu negócio e a gente vai focar em treinar sua equipe. É isso que a gente quer fazer. Hoje a gente já conta com um treinamento, que é o primeiro treinamento que a gente criou, que é o Jeito Localhost de Encantar, que é muito focado em atendimento. A gente pegou muito a nossa experiência de empreendedor, a nossa experiência mesmo profissional, minha e da Camila, e usou também muito conteúdo da Disney, que a gente é fã da Disney, né? Então, eles trabalham muito essa questão das regras básicas do encantamento, do momento uau, das frases mágicas, como a gente tratar o cliente com protocolos de atendimento que não sejam engessados, que a gente consiga fazer isso de uma forma individualizada. Então, esse tem sido o nosso foco nos treinamentos em company. A gente, de cara, tinha pensado, não, vamos fazer só esse treinamento, ver como é que vai ser, entender e aprender um pouco esse processo. Só que todos os hotéis que a gente está oferecendo, eles já estão querendo novos conteúdos. Poxa, já tem algum outro conteúdo, eu já quero que vocês venham aqui mês que vem. Então, a gente está percebendo essa demanda latente, a gente percebe que a gente consegue cobrir uma lacuna aí que hoje tem, e de uma certa forma a gente consegue melhorar o turismo no Amazonas. Então, está sendo muito prazeroso, é um projeto que a gente está gostando muito de fazer. E, por outro lado, o Host acaba que ele vira um laboratório, porque a gente pega desenvolve um treinamento, esse treinamento a gente aplica para os nossos colaboradores, ou seja, eles se capacitam, se desenvolvem, por consequência, a gente sempre acreditou isso, no desenvolvimento dos nossos colaboradores, por consequência, o Host acaba se desenvolvendo e acaba melhorando. Então, quando a gente tem uma academia Localhost, que é voltada para treinamentos e cursos, a gente consegue usar o Hostel como laboratório. O Hostel, com certeza, tem um ganho muito grande, os colaboradores do Hostel têm esse ganho muito grande, assim como o contrário. A gente, até numa conversa que eu tive com uma empreendedora, ela falou que ela tinha visto em algumas consultorias já um treinamento de atendimento, mas eles não tinham a vivência que a gente tem. A gente está ali na linha de frente, a gente é empreendedor, a gente tem um Hostel já há 6 anos. Eu e a Camila, a gente já trabalha com hotelaria e turismo há 10 anos, então a gente tem essa experiência. Não é uma consultoria que a gente fez para criar treinamento, a gente fez um processo contrário. A gente está ali no dia a dia, aprendeu, errou, aprendeu de novo, apanhou muito, estudou e conseguiu criar esse treinamento com essa vivência. E aí a gente consegue perceber hoje quais são as demandas dos nossos hóspedes. O que está acontecendo com o público que a gente está recebendo? O que está acontecendo hoje de gerência, de gestão para a hotelaria? Então, assim como a Academia Localhost abastece o hostel, vamos dizer assim,
com cursos, com conhecimento, com desenvolvimento, o local, o que o mercado está precisando, o que o hostel, o que a hotelaria, o que os hotéis independentes estão precisando. A gente percebeu a questão da transformação digital, a gente já estava trabalhando com isso, como trabalhar com esses indicadores, como ter as informações do seu hotel, da sua pousada, de forma Travou aqui. Travou para mais alguém? Aqui travou também. Travou aí? Matheus, deu uma travada? Você estava falando como, né, vocês estavam seguindo os propósitos, trabalhando, vocês já estavam fazendo a análise das informações. Foi um minutinho só, menos de um minutinho de pausa. Tá, vocês escutaram que eu falei que o hostel abastece a academia abastece o hostel com conhecimento e o hostel abastece a academia com necessidade? Sim. Isso? Ah, maravilha, essa era a ideia central. Mas então é isso, assim, hoje, então a gente acaba criando esse círculo virtuoso, que um exemplo, por exemplo, que a gente viu, e a gente estava trabalhando um pouquinho antes da pandemia, essa questão da transformação digital. Matheus, repete essa parte para a gente não ter dúvida de que todos ouviram, né? Acho que era melhor. Tá. Não, eu vou falar. O que a gente estava trabalhando um pouquinho antes da pandemia era a questão da transformação digital. Como a gente faz para ter esses dados de forma automática, que eles gerem informações que nos ajudem à tomada de decisão. Então, dois conceitos que a gente estava trabalhando era adaptabilidade e agilidade. Como a gente fazer isso, implementar isso dentro da nossa gestão hostel. E a gente só conseguiu ter essa sacada por conta do hostel. Se a gente tivesse só academia, a gente não ia perceber essa movimentação do mercado, não ia perceber essa necessidade de gestão. Então, acaba que cria-se um círculo virtuoso. A academia abastece o hostel de conhecimento, o hostel abastece a academia com as necessidades e com o que está acontecendo no mercado. Então, funciona muito bem. E aí a gente consegue levar isso para outras empresas, para outros hotéis. Então, hoje a gente tem trabalhado com treinamento em company. A ideia é a gente também estar com cursos online, cursos presenciais, dando tudo certo. A gente quer fazer cursos para estudantes, para pessoas que querem se recolocar no mercado, enfim, um curso aberto ao público, não fechado para empresas, e também trabalhamos com conteúdo relevante. A gente faz a roda de turismo online já. Para a gente, esse conteúdo aqui que a gente está conversando com vocês é super relevante, justamente para os estudantes. Então, hoje, a gente acredita muito nessa questão da internet, quebra essas barreiras. Então, a gente não precisa mais ter essa questão presencial, a gente consegue ter contatos com outras pessoas de outros estados e levar conhecimento com impacto maior. A roda de turismo, por exemplo, que a gente fazia presencial, a gente só conseguia conversar com pessoas que eram daqui de Manaus, e a gente fazia no hostel. Então, às vezes era sábado, iam poucas pessoas, pela questão do deslocamento, que o hostel fica no centro da cidade. E quando a gente transformou ela em online, a gente percebeu que essas barreiras caíram. Então, a gente já conversou com gente de São Paulo, de João Pessoa, do Rio de Janeiro, e aí as pessoas que nos assistem é do Brasil inteiro. Então, essa questão do conteúdo relevante, a gente conseguiu ampliar muito mais por ser online. Então, isso está sendo bem legal pela Academia Local Hostel, que era algo que a gente já fazia pelo Local Hostel, mas agora a gente está colocando dentro do braço da academia. Eu vou contar um pouquinho agora como que é esse jeito Local Hostel de cantar. Que isso, pessoal, já está acontecendo. A gente já executou 3 treinamentos e a gente já executou esse treinamento também para todos os nossos colaboradores. Como é que funciona ele? Ele tem a introdução, o qual a gente fala a importância do bom atendimento, o que a pessoa o que é o mau atendimento também, como é que é a expectativa de cada um, e um pouco do que está acontecendo no mundo nessa questão da pandemia, né, de como que a gente recebe esse novo normal. Depois vem as regras básicas do encantamento, que é do atendimento Disney. Isso não foi a gente que criou, a gente pegou esse conteúdo do livro Disney, o jeito Disney de encantar o cliente,
que são 7 regras de como você usa essas regras no seu dia a dia, e dessa forma, essas ferramentas lhe ajudam no encantamento do cliente. As frases mágicas, que são protocolos de atendimento, no qual a gente faz eles online, que aí são redes sociais, e-mail, telefone, e offline, que são os presenciais. E aí a ideia é trabalhar esses protocolos de atendimento de cada empreendimento e de que forma que o colaborador executa esses protocolos, mas não de forma engessada, não que nem um robô. Como fazer isso de uma forma mais personalizada, mais humanizada. Então, é isso que a gente trabalha nas frases mágicas. E o Momento UAU, que também foi criado pela Disney. A Disney cria esses momentos UAU o tempo inteiro, em todos os seus parques, em tudo que ela faz. Então, o que ele é e como que a gente cria essa conexão emocional com o cliente. É legal que o Momento UAU, a gente mostra que, apesar de ter sido criado pela Disney, a gente já imagina alguma coisa muito luxuosa, extraordinária, mas, pelo contrário, o Momento UAU são coisas muito simples e não precisa ser nada extraordinário. E que qualquer um pode criar esses momentos UAU o dia, assim, todos os dias, seja dentro do trabalho, seja na sua família, seja para alguém na rua. Então, a gente fala muito desse conceito desses mini UAUs. E o encerramento, o qual a gente faz uma revisão rápida e entrega os certificados. Então, hoje, o Jeito Local Host de Cantar, ele já está pronto, ele já acontece e ele é nesse formato. E aí são alguns feedbacks que a gente teve, que foram muito legais. Aí tem algumas fotos, a primeira de baixo foi no Mirante do Gavião, a do meio no Manati Lodge, e a de cima foi com a agência Iguana Turismo, que é a nossa agência parceira. Então, é muito interessante que a gente percebe que o atendimento e os problemas dentro da hotelaria, a gente atendeu, por exemplo, o Mirante do Gavião, que é um hotel super de luxo, Manati também, e a gente, enquanto hostel, os problemas operacionais e a forma como lidar com o atendimento são muito parecidas. Na essência, é muito parecido. Então, é legal que a gente vai pegando um pouquinho de cada hotel, um pouquinho das pessoas, entendendo, e isso vai somando na nossa experiência dentro da academia e vai somando também na nossa experiência dentro do local hostel, que a gente pode aprender e trazer alguma coisa nova para lá. Então, de novo, vira um círculo virtuoso aí nesses treinamentos. Eu só queria enfatizar os 2 primeiros feedbacks: criar mais temas para vir de novo, criar novos conteúdos sobre outros temas. Quando a gente recebeu esse feedback, a gente falou, nossa, a gente precisa cobrir essa lacuna. A gente precisa criar novos conteúdos e outras coisas, porque as pessoas estão precisando, tem essa demanda latente aí. Então, isso, vamos dizer assim, deu um gás ainda maior na Academia Local Hostel, que a gente quer que seja esse braço nesse novo normal, o qual a gente quer focar ainda mais e levar mais conhecimento para outras pessoas e empresas. Mas a gente só não conseguiu ainda trabalhar novos conteúdos porque a gente está focado muito no Jeito Local Hostel de encantar online. A gente viu aí que explodiu, né, essa questão de cursos online, várias lives, conteúdos gratuitos. Então, a nossa ideia é seguir essa linha. Então, a gente está montando esse curso. Acredito que até final de setembro ele já esteja disponibilizado na plataforma Hotmart. O legal é que ele pode ser feito em qualquer lugar do mundo, qualquer pessoa pode fazer. Estamos criando também, dentro desse treinamento, que ele é um treinamento de vídeos, mas também vai ter um e-book que vai consolidar e vai um pouco que ser um resumo, né, do que a gente está falando. E isso é um pontapé inicial, vamos dizer assim, é o primeiro passo para o nosso portal. É uma coisa que a gente quer fazer mais no futuro, mas, claro, a gente precisa começar pequeno, não dá para a gente começar grande, a gente precisa aprender e entender como é que é essa nossa nova dinâmica de cursos online, de cursos no geral, que é uma coisa nova para a gente, mas a ideia é que em algum momento a gente tenha um portal, a gente tenha uma plataforma de conhecimento que vai pegar não só os empreendedores de pequenos hotéis, de hostel, mas também os estudantes, as pessoas que trabalham com turismo, que trabalham com hotelaria, que precisam se desenvolver e às vezes não tem tempo, ou então não tem disponibilidade financeira. Então, o que a gente quer oferecer são cursos com valores mais acessíveis e que você pode fazer de forma online. Então, a gente quer trazer isso não só para as empresas, pequenas empresas, mas também para o público em geral que trabalha com hotelaria, que trabalha com turismo. E aqui eu vou falar um pouquinho como é que foi essa construção da academia, né? E todo esse reprocesso, né? Essa reinvenção, aí, vamos dizer. Queria só deixar claro que está tudo muito no começo.
a gente ainda está no modo sobrevivência. Nossa unidade de Manaus, ela ainda está fechada. Então, assim, quando a gente traz isso, está muito bonito, a gente está realmente, quando eu falo com muita paixão, porque é alguma coisa que eu tô muito animado, muito feliz, muito empolgado, mas a gente, quando volta para a realidade, a gente olha e vê que não está fácil ainda. Então, assim, é todo um processo que a gente precisa passar para conseguir virar essa chave. A gente ainda não conseguiu virar essa chave, então a gente está nesse processo, mas a gente já está se mexendo. Então, durante toda a pandemia, foram altos e baixos, né? Primeiro, como organizar a casa, depois a gente precisou pegar empréstimo, e aí como é que a gente vai fechar a conta, como é que a gente vai fazer, quando é que vai voltar, enfim, foram muito altos e baixos. Então, a Academia Local Hostel, ela não surgiu do dia para a noite, né? Ela surgiu a partir de um processo, a partir de uma construção, da gente enxergar o que faz sentido hoje. O que está fazendo sentido hoje para dentro do Local Hostel? Será que a gente precisa expandir? A gente precisa crescer dessa forma? Será que isso precisa ser a nossa visão? Então, foi quando a gente repensou um pouco a nossa maneira de trabalhar e viu que a gente pode criar valor dentro do que a gente já está fazendo, né? Criar valor dentro do que a gente já faz sem ter a necessidade de ir para uma outra cidade. E outro ponto super importante da Academia Local Hostel, além de ser hoje como é que eu posso dizer, uma tendência, né? As empresas, no futuro, boa parte do faturamento delas serão de cursos mostrando como elas fazem o core do negócio delas, como elas fazem isso. Então, isso já é uma tendência. Grandes empresas já estão fazendo isso. A gente consegue pegar e fazer isso sem ter o custo fixo, sem a gente precisar alugar um lugar, fazer obra, enfim, pegar empréstimo, enfim, ter todo esse planejamento, esse gasto de energia, esse gasto de foco, que é muito pesado, uma abertura de um hostel novo, é uma energia enorme que a gente tem que colocar para a coisa dar certo. A gente não precisa fazer isso. A Academia Local Hostel é muito mais simples, ela funciona com o nosso tempo, foco e conhecimento. E como que a gente leva isso para outras pessoas. Então, acaba tornando um modelo mais economicamente viável para a gente, ainda mais nesse tempo de pandemia. Como eu falei, a gente está num momento de crise, assim, está muito complicado ainda. Então, tudo que a gente tem feito foram ações e passos, vamos dizer assim, com o menor risco possível. Exemplo, delivery. Delivery são itens que a gente tem no nosso estoque. Se a gente não vender um dia, não tem problema. A gente pode vender no dia seguinte. Agora, com o Presidente Figueiredo aberto, não vendeu, a gente manda para o Presidente Figueiredo e a gente vende lá. É difícil a gente perder esses produtos. Por que eu estou falando isso? Se a gente reabrisse o hostel, se a gente não vende uma diária hoje, a gente já perde. Então, a gente teria todo aquele custo de reabertura e a gente poderia não ter esse faturamento. Então, os passos que a gente foi dando foi assim, qual que é o menor risco possível aqui que a gente pode ter? Legal, delivery, vamos comprar um pouquinho aqui de cada produto e vamos colocar isso no mercado. Ok, está rodando. Figueiredo, qual é o menor risco possível aqui? Cara, a gente sabe que Figueiredo lota sexta, sábado. Quinta também tem lotado, então, mas principalmente sexta e sábado. Domingo a gente até testou, mas não teve tanta procura. Mas sexta e sábado é certo de lotar. Ok, vamos abrir quinta, sexta e sábado. Quando começar a aumentar a procura para os outros dias, a gente vai abrindo gradativamente. Academia Local Hostel. Qual que é o nosso custo hoje com o Local Hostel seria no DSTE? Seria mais o meu tempo de pensar os cursos, de pensar a apresentação, das reuniões que a gente fez com os hotéis. Então, não tem-se um risco muito grande financeiro envolvido caso essas ideias não dessem certo. Então, tudo que a gente pensou de uma forma muito mais calculista, vamos dizer, nesse modo sobrevivência, foi como vamos conseguir ter outras fontes de receita que não tenham um risco, ou seja, ou que tenham o menor risco possível. Foi aí que a gente conseguiu desenhar essas três, a reabertura, o delivery e a academia. Pode ser que no futuro, mais para frente,
a gente faça algum investimento, por exemplo, na academia, para fazer algum curso presencial, precise um pouco de investimento, delivery, com a parte de marketing, mas hoje a gente está bem fechadinho, indo bem devagar e aprendendo durante todo esse processo para a gente não correr esse risco de ter um prejuízo, né? Porque se a gente já tem muitos custos para pagar. Se a gente ainda iniciar um novo projeto e ter prejuízo nesse projeto, e aí vira uma bola de neve, e aí para a gente se reerguer fica mais difícil ainda. E aqui, essa imagem é um pouco complicada, mas esse, na verdade, foi o grande aprendizado que a gente teve durante essa pandemia. Lembra que eu mostrei lá no início a nossa questão de missão e visão, de uma forma muito business, vamos dizer assim, né, de negócio, tem que precisa crescer, é assim que a gente precisa. Mas esse crescimento que a gente imaginava é muito pela questão de que o hostel, ele é um negócio economicamente muito apertado, você tem que estar muito em cima ali, os custos fixos são muito altos, então qualquer deslize que você tenha, você acaba perdendo a sua rentabilidade do mês, então você tem que estar ali acompanhando o tempo inteiro, e para você ter uma situação um pouco mais confortável economicamente, a gente precisava ter outras unidades, era a única forma que a gente enxergava da gente ter isso, e aí com a pandemia, abriu esse olhar, abriu esse novo horizonte, olha, a gente tem essas outras possibilidades, então foi quando a gente repensou o modelo hostel, a gente percebeu, principalmente, que isso aconteceu, na verdade, foi um dia que deu esse estalo, que eu assisti uma live do Oscar Motomura, ele é de uma consultoria chamada Manaquê, em São Paulo, ele é super referência nessa parte de gestão de empresas, de consultoria. E foi logo no meio da pandemia, né, quando estava se falando muito sobre transformação digital, que a forma de você fugir hoje da crise, de você resolver seus problemas, era a transformação digital, era estar online, então estava todo mundo que estava falando em alguma coisa de crise, estava se falando de transformação digital. A live dele, né, ele em momento nenhum falou de transformação digital. O que ele falou foi que esse modelo que a gente está vivendo hoje, de capitalismo, de empresas, é um modelo que ele está doente. E essa pandemia, ela veio como um soco nas empresas, né, que não estavam preparadas para isso, para a gente tentar transformar esse modelo doente num modelo saudável. E uma frase que ele me falou, que marcou muito, é a gente prosperar sem crescer. Prosperar sem crescer. O que significa isso? Poxa, será que a gente tem que ficar crescendo, abrindo outras unidades em Belém, a gente pensou Alter do Chão, enfim, em outros lugares? O que a gente está fazendo aqui em Manaus? Será que a gente não pode desenvolver e agregar no nosso negócio outras fontes de receita, que a gente tem um impacto positivo na cidade, que a gente tem um impacto positivo no turismo? Foi quando a gente ficou bem claro para a gente que a gente quer que o local hostel, né, quando volte tudo ao normal, ele seja um organismo vivo, de micro-revoluções. O que a gente quer hoje são essas micro-revoluções e que, de alguma forma, a gente melhore o mundo que a gente está. Nessas micro-revoluções, elas vão ter 3 frentes. A primeira é conhecimento e desenvolvimento, que hoje tem a Academia Local Hostel, que é o que a gente já está fazendo com essa parte de treinamentos, e tem outras frentes que a gente pode trabalhar, que a gente já está estudando. A ação sustentável, a gente percebeu a responsabilidade que a gente tem dentro da comunidade que a gente está inserida, dentro da sustentabilidade, tanto econômica, ambiental e social. Então, o delivery ele vem com isso para a gente não só vender de produtos locais, mas conscientizar as pessoas. Será que o nosso turista, quando ele vê essa ação, ele, poxa, acho que eu vou começar a comprar de produtores locais. O que está acontecendo na minha cidade? Quem que está produzindo coisas legais na minha cidade que eu não conheço ainda? Então, é um pouquinho desse impacto nas pessoas que a gente recebe e a experiência transformadora, que é o que o Rocha já faz hoje. A gente tem uma grande ajuda de estar situado dentro da Amazônia, então a Amazônia ela está no sonho de todo mundo que vem para cá, então é uma viagem transformadora de fato para quem está aqui, e a gente fazer parte disso e contribuir com isso dentro da hospedagem, dentro do serviço que a gente oferece, é muito legal. Então, o que eu queria muito trazer para vocês, eu sei que eu fugi um pouco, que eu não falei tanto da Academia Local Hostel, se alguém tiver alguma dúvida, eu posso falar um pouco mais específico, mas trazer esse repensar, não só de modelo de negócios, mas da nossa forma de pensar,
enquanto negócio, entender a responsabilidade que a gente tem e o que a gente pode fazer para prosperar dentro da cidade que a gente está envolvido. Depois a gente pensa numa outra forma de crescimento, mas para a gente agora, nesse novo normal, nesse retorno, essa imagem e esse organismo faz muito sentido para a gente. Só um resumo dos aprendizados que a gente teve, que foi o que eu falei agora, né? O prosperar sem crescer, não só da questão de impacto positivo, mas na questão econômica também. O hostel, como eu falei, ele era um modelo econômico, um modelo de negócio que a rentabilidade dele é muito baixa. Então, você acaba ganhando mais na quantidade. E aí a gente só enxergava assim, era a única forma que a gente enxergava. No momento que a gente consegue inserir outras fontes de receita que não demandem um custo fixo, o hostel, como um todo, se torna um modelo economicamente mais sustentável. Então, isso foi um aprendizado muito legal para o modelo continuar acontecendo. É um processo, não é uma coisa que vem do dia para a noite, como eu falei, a gente lá no início, a gente já teve outras crises, e não passou em nenhum momento pela nossa cabeça isso. A gente já errou muito, já apanhou muito, então é todo um processo para chegar até onde a gente está, não é uma coisa que você tem do dia para a noite, então é entender e aceitar e assim, estar presente nesse processo, não pensar só no futuro, pensar nesse caminho, você está ali, e no momento que você está presente nesse caminho, aberto para novas opções, você consegue ter outros olhares. O olhar para fora, entender o que está acontecendo no mundo. A gente parou para ler, para ver muita coisa que estava acontecendo, tanto na hotelaria quanto em outros modelos de negócio. O que é que está acontecendo? O que está sendo feito de legal? O que eu posso aprender? De novo, as barreiras caíram, a quantidade de live, informação que você tem hoje na internet, informação muito boa, é enorme. Então, quando você foca nisso e começa a olhar e entender até de outros setores, isso acaba aguçando a sua criatividade, né? Quando você começa a ter esses estímulos diferentes de outras coisas acontecendo, a criatividade, ela aumenta. As barreiras caíram, isso que está acontecendo aqui agora, eu acho que tem gente aí de outras cidades, de outros estados participando, como que a gente ia conseguir, numa aula, palestra, que isso acontecesse, né? Então, não tinha ainda esse pensamento. Então, as barreiras caíram, a gente nunca deixou de pensar no nosso propósito, que ele se transformou um pouquinho, que hoje é causar micro-revoluções, mas como que a gente continua alinhado com ele? Ok, a gente precisa ser economicamente sustentável, a gente é uma empresa, a gente não é uma ONG, a gente precisa ter esse modelo de negócios acontecendo, e isso a gente tenta fazer da forma mais profissional possível, e agora, mais do que nunca, para a gente conseguir ter esses impactos positivos, ela precisa ser um modelo economicamente muito bom, muito sustentável, para a gente conseguir ter fôlego para fazer essas coisas acontecerem. Então, a gente precisa entender como é que a gente continua no nosso propósito e, ao mesmo tempo, a gente ter a questão da sustentabilidade econômica. A responsabilidade enquanto empreendedor, nós temos responsabilidades enquanto profissionais do turismo, profissionais de hotelaria, profissionais de qualquer empresa, mas enquanto você é empreendedor, tem-se uma responsabilidade ainda maior. O impacto que você gera, positivo ou negativo, ele é maior do que quanto você gera na pessoa física, enquanto pessoa. Então, a gente entendeu essa responsabilidade. O ser economicamente sustentável, ele também é importante. A gente, quando fala de sustentabilidade hoje, a gente pensa muito no ambiental, no social, e o econômico ele acaba fugindo, mas não adianta nada a gente estar só no social, ambiental, e a empresa fechar, depois de um tempo, a gente não ter esse modelo que consiga girar, e aí consiga a gente ter mais impacto positivo. Então, ser economicamente sustentável também é importante, e aquilo que tem se falado muito nessa questão da transformação digital, da agilidade, adaptabilidade, que é o pronto já nasceu tarde. Como eu falei, da Academia Local Hostel, a gente tinha um treinamento, que é esse jeito local rocha de encantar, que ele estava pronto, o que a gente fez foi adaptá-lo e botá-lo na rua. E vamos ver com quem a gente tem contato, vamos vender ele, vamos transformar ele online, legal, funcionou, está na rua, legal. Quais vão ser os próximos passos? A gente não esperou a gente fazer um portal, ou então a gente ter outros cursos, ou então Travou de novo. Minutinho, Matheus, deu uma travada. Matheus, deu uma travadinha. Matheus.
Até onde vocês escutaram? Oi, Matheus, estão me ouvindo? a gente escutou Oi, que vocês estão me ouvindo? você não esperou. Sim, Matheus, a gente escutou até o momento que você falou que não esperou construir um portal, e sim Legal, já foi direto para. Aí parou aí. maravilha. É a última parte já, então tá bem no final. Então é isso, a gente não esperou, a gente já botou na rua, e aí durante o processo a gente vai aprendendo, vai entendendo, vai fazendo, e as coisas vão acontecendo. O universo ele acaba conspirando e dando sinais que a gente está no caminho certo. Então a gente percebeu muito isso, de que o pronto já nasce tarde. Você não tem que esperar ter tudo redondinho para poder lançar. Cara, tem um mínimo produto viável ali, a coisa está acontecendo, bota na rua. Ou então bota pelo menos para as pessoas que você tem mais contato, que você conhece. E aí, com esse aprendizado, você vai melhorando o seu negócio até você se sentir seguro para jogar ele no mercado. Então, é isso que a gente aprendeu muito com o delivery e com a Academia Localhost que a gente tem aprendido. Então, a gente já está ali na rua, esse é o que importa, a gente vai lançar o online e aí a gente começa a trabalhar nos outros conteúdos. A gente não quis esperar a coisa estar 100% pronta, 100% já bonitinha para a gente fazer acontecer. Então, esse foi um aprendizado muito legal durante essa reinvenção aí que a gente está tendo. Bom, acho que a gente pode abrir para perguntas, aí está meu e-mail, depois eu vou colocar no chat também, se alguém quiser tirar alguma dúvida depois, eu estou à disposição. Deixa eu só parar de compartilhar minha tela aqui, e aí a gente pode abrir para perguntas e respostas. Muito bem. Legal, Matheus. Nossa, super importante para o contexto da disciplina, projetos turísticos, né? E, sobretudo, para o contexto do turismo, o turismo na nossa região, né? Você trouxe aí que é possível, né? Que existe, o que eu acho muito importante, uma demanda latente, né? E muitas vezes, talvez até você não sei se já você já tinha essa ideia da academia enquanto local hostel? Olha, a gente tinha um sonho, porque a gente é fã da Disney, né? Então a gente tinha um sonho de algum momento ter a universidade local hostel, mas muito mais para treinar os nossos colaboradores do que propriamente para o público externo. Então, esse pensamento de ser para o público externo, né, que está sendo o nosso foco hoje, veio mais com a pandemia. Uhum. Não, então, para a gente ver que a pandemia, em 4 meses, fez a gente ter uma nova percepção mesmo sobre as coisas, né? E a necessidade de se repensar os modelos. Isso eu tenho, assim, plena certeza que há uma necessidade da gente repensar, né, a nossa prática e enxergar que você trouxe de novo essa ideia da sustentabilidade, né, na perspectiva de um turismo, como a gente havia comentado no outro momento, mais humanizado, né, a humanização do turismo. E isso vai exigir mudanças, inclusive políticas, né, para pensar este novo cenário. Mas eu gostaria de abrir um pouquinho para os presentes. Queria te falar, Matheus, que a gente teve um limite de 37 pessoas participando, né? Então, Legal. teve uma presença bacana das pessoas, agora nós estamos com 31, e eu gostaria de abrir para algumas, para a gente fazer essa roda, né? Pelo menos uma rodadinha de 3 perguntas, acho que é importante. Alguém gostaria de se manifestar? Algum inscrito? Deixa eu ver aqui no chat. O Paulo, bem, teve várias parabenizações, né? O Paulo Augusto, parabéns, Matheus, é uma super experiência, realmente, né? Compartilhar. Márcia Raquel, dando os parabéns a você e a Camila, né? A Keila, show de palestra, parabéns, né? A Márcia já está aqui falando que em 2021 já vai usar a Academia Local Hostel para os alunos, porque ela usa, né, o marketing turístico. Legal. Na perspectiva do ensino Jeito Disney de Encantar. E aí, Márcia, você não quer interagir um pouco? Eu posso, sim, de repente, para contribuir.
Matheus, porque assim, eu sempre dou na minha aula, né? Eu ministro na minha aula de marketing turístico, a questão do jeito Disney de encantar os clientes, né? E aí eu fiquei pensando, como é que vocês estão trabalhando nessa perspectiva de encantamento, no sentido de que, uma vez alcançado o encantamento, até é fácil chegar nele. O difícil é manter esse cliente sempre encantado. É isso que eu sempre falo para os meus alunos da disciplina. Fidelizar não é a palavra, é buscar a lealdade, mas uma vez que eu conquisto o encantamento, o cliente sempre vai esperar que eu encante ele sempre. Como é que tu está trabalhando nessa bola de neve o processo de encantamento? Legal, ótima sua pergunta, Márcia. Dentro da regra, das 7 regras básicas do encantamento da Disney, tem uma regra número 6, que é preserve a experiência mágica do cliente. Então, a gente trabalha dentro de uma dinâmica, como que você continua preservando essa experiência mágica do cliente até o final. A gente traz exemplos, por exemplo, um exemplo da Disney. Eles têm muito problema lá com gaivotas que sobrevoam os parques. E aí acontece algumas vezes essas gaivotas fazerem cocô e cair na camisa de algum visitante. Quando isso acontece, os colaboradores dos parques, eles têm um voucher, não lembro agora o valor, mas eles têm um voucher que eles podem usar em qualquer lojinha dentro do parque para cumprir essa sexta regra, que é preservar a experiência mágica do cliente. E aí, com isso, ele acaba fazendo um momento uau, que, poxa, imagina, você está ali, isso acontece, vem um colaborador e fala, olha, eu vou te dar uma camisa nova. E aí, compra uma camisa para você da Disney. Então, isso acaba gerando esse momento uau. O que a gente trabalha também nessas ferramentas que são as regras básicas, as frases mágicas, e o momento uau no final, é que é todo um processo que não acaba nunca. Então, esses 2 primeiros momentos são ferramentas que vão ajudar o profissional, né, quem está ali na linha de frente, a gerar esses mini momentos uau para o cliente. E o principal, a gente demonstra para eles que tudo isso só depende deles. Não tem que esperar, como é que eu posso dizer, uma orientação da gerência, da supervisão, ou então algum protocolo do hotel. Momento uau, encantamento, é conexão emocional com o cliente, é estar atento aos detalhes no momento que você está conversando com o cliente. Se você está atento a esses detalhes, você consegue criar aquele mini uau. Você tem uma conversa com ele que ele fala, poxa, queria ver um cupuaçu, aí você grava isso, no dia seguinte você traz um cupuaçu e mostra para ele. Pum, você já gerou um momento uau para ele. Então, a gente tenta mostrar que nesses detalhezinhos, nessas coisas que a gente consegue criar e sempre estar encantando o cliente. Então, eu posso chegar à conclusão de que vocês são uma empresa com foco no cliente, certo? 100%. 100%. Alunos que serão meus alunos em marketing lembrarão do local hostel, que é o meu case, que eu vou falar, que eu sempre falo isso, que é isso que a gente tem que buscar, foco no cliente. Aproveitando só mais uma questão, com esse momento de pandemia, todo mundo está dizendo que é o turismo doméstico que a gente vai ter que trabalhar nesse período. Isso. Agora eu te pergunto, Matheus empresário, como trabalhar o turismo doméstico? Eu nem falo do local hostel Figueiredo, que eu vejo que o público Manaus, tu vais conseguir trabalhar esse público. Agora, como tu vais fazer com o local hostel Manaus? Quem é o público que tu está pensando para abastecer o teu negócio Manaus, visto que a nossa acessibilidade é só barco e avião? Está pensando em vender o local hostel para o próprio Manauara? Então, qual que foi a ideia que a gente teve nesse modelo sobrevivência, tá? Até segunda ordem aí, né, até as coisas melhorarem, a gente vai reabrir agora em setembro, inclusive temos reservas já de pessoas de fora, só que a gente vai reabrir no modelo Airbnb. A gente vai reabrir sem recepção, sem café da manhã, sem serviço nenhum, porque é o único modelo que a gente encontrou viável economicamente para a gente abrir temporariamente durante isso que está acontecendo, né? Você tem uma ideia, eu tenho previsão agora para o mês que vem de 15 reservas, um mês inteiro. Antes eu tinha 15 reservas por dia, entendeu? Então, não funciona eu ter toda uma estrutura de recepção 24 horas de café da manhã, tal. Então, a gente está sem serviço nenhum, como se a pessoa estivesse alugando a minha casa ali, que é o local hostel. A gente vai entregar a chave do hostel, a chave do hostel mesmo, a chave do quarto, a pessoa já vai pagar tudo antes, que a gente está já cobrando integralmente, vai fazer o check-in online, então também isso facilita, que a gente tem esse modelo pelo nosso sistema,
e vamos levando. É o único jeito da gente voltar, não teria... E mensalista também, a gente está trabalhando com mensalista, atualmente a gente tem uma pessoa que está morando lá, a gente está aberto a mensalista, mas não tem tanta demanda, mas, enfim, a gente está aberto a essa possibilidade. Mensalista, e nesse modelo Airbnb até o final do ano. Quando tudo voltar, a gente liga de novo aí a engrenagem, recontrata todo mundo e volta com todos os serviços, mas temporariamente é assim. Ai, obrigada, Matheus, e parabéns por não ter desistido e ser esse nosso exemplo de empreendedorismo, de seguir adiante. Parabéns. Obrigado, Márcia. Muito legal é o que eu acho assim, que a crise ela gera, né, os desafios, né? Como a gente estava conversando antes né, quando eu te fiz o convite, que a gente é no caos que a gente inova, é no caos que a gente vê as oportunidades, né? E aí eu te pergunto, eu vou fazer uma pergunta, mas pessoal, está em aberto, se alguém quiser perguntar, né, sobretudo os meus alunos, lembrando as perguntinhas, né, da matriz 5W2Hs, né, para a gente ter aí o retorno da palestra em sala de aula. Mas, Matheus, eu particularmente, né, quando a gente vai pensar a metodologia de aplicação de um projeto, na perspectiva da elaboração dos procedimentos, né, existe uma justificativa, né, por que eu vou fazer isso, né, e dentro dessa justificativa, desse porquê, né, a gente também, com certeza, vai identificar um problema, né, que são os desafios que levam a essa ideia nova, né, então existia ali um problema a ser solucionado, e os benefícios que isso vai trazer, né, para gerar um impacto, resultado. Então, considerando esse porquê, né, por que a Academia Local Hostel, na perspectiva dos desafios que você identificou e mensurou, né, e os benefícios que você espera colher, né, trazer como resultados? Legal. Bom, só vou voltar um pouquinho para mostrar que o próprio Local Hostel surgiu de um problema. A gente, antes de abrir o Local Hostel, eu sou do Rio de Janeiro, né? Então, eu vim para cá e o que eu fiz? Eu me hospedei em todos os hostels da cidade, para entender como é que era o mercado. E quando eu me hospedei, eu percebi, cara, a gente tem uma ótima oportunidade aqui. Porque o que a gente queria oferecer em termos de estrutura, profissionalismo e qualidade de serviço estava muito, mas muito acima do que já era oferecido aqui. Então, só para vocês entenderem que a gente identificou esse problema. Temos um problema de prestação de hospedagem, principalmente de hostel, em Manaus. E foi aí que a gente entrou com o Local Hostel e conseguiu cobrir essa lacuna. Então, eu enxergo que a Academia Local Hostel acaba sendo um pouco disso também. As empresas, empreendedores, muitos hoje não conseguem ter esse tempo de treinar o seu colaborador. Às vezes não é nem pela questão de não querer, é pela questão de precisar focar em outras coisas, de às vezes precisa estar lá na recepção, sabe? E essa logística para hotel de selva é super complicada, tem que comprar coisa em Manaus, volta para lá, então demanda muito do empreendedor, ainda mais quando não é uma empresa de rede, né? Quando é uma Acorda Vida, um Merit, ele já tem toda a estrutura, mas o hotel independente ali, o pequeno empreendedor, ele apanha muito, ele sofre muito com isso. Então, é esse o desafio que a gente encontrou para deixar o empreendedor focar ali no negócio dele, a gente focar no pessoal dele, então, é isso. E quando a gente fala de consultoria, de treinamento, tem-se uma expectativa de que é algo caro, e a gente tenta trazer isso a preços mais acessíveis e que permita que ele leve isso para dentro do hotel dele. Então, esse foi um ponto que a gente identificou para o treinamento em company. Para o treinamento online, a gente viu que não tem nada de treinamento online. Assim, eu dei uma pesquisada, tem quase nada na internet. Essa plataforma Hotmart, que ela é uma plataforma de cursos, eu não achei nenhum curso de atendimento em hotelaria lá. Então, já tem mais um gap aí que a gente pode entrar. E para os estudantes, a nossa ideia é levar muito para os estudantes de turismo essa prática,
né, o dia a dia do mercado, né, trazer um pouco de como que funciona, o que pode ser feito. Então, desde o início com a roda de turismo, com o Lab Tour que a gente fez também, que foi um programa de empreendedorismo, a gente tenta trazer essa galera, olha como é que é o mercado aqui, para quando eles saírem da faculdade, não saírem tão, assim, não tão cruz em relação ao que está acontecendo, que pode ser feito tanto operacionalmente ou até na parte de empreendedorismo. Então, a gente percebeu todos esses gaps. O que a gente pretende colher é muito essa questão, aprender muito, principalmente, eu acho que é um outro mundo que a gente está entrando e gostando muito, né? Não só na parte de conteúdo, mas na parte de como dar esse conteúdo, como dar esse treinamento, então está sendo bem legal isso. E eu acho que, de uma outra forma, a gente tem um impacto positivo maior dentro da cidade de Manaus, né? A gente conseguir levar um pouco desse nosso atendimento e profissionalismo para outros hotéis e pessoas, isso é muito legal, né? A gente levar isso para o interior, enfim, levar para os estudantes, a gente conseguir ter esse impacto positivo, é muito legal. Então, isso tem movido muito a gente. Então, acho que esses são os principais. Uhum. A prática e a teoria de fato, né? Então, eu acho que foi legal aquela última imagem que você trouxe das micro-revoluções. Eu acho que se tirasse um elemento dessa sua matriz que você elaborou, não era o organismo, né? Então, você está descobrindo esses outros elementos para criar essas oportunidades e, na perspectiva para todos, né? Está aberto, não é para poucos. E aí, se é para todos mesmo, o Erivando tinha feito uma pergunta. Erivando, abre o microfone, faz você mesmo a pergunta, pode ser? Opa, Erivando. Está no mudo ainda, Erivando. Acho que ainda está no mudo aí. Tem que desmutar aí a... Oi. Opa, Erivando, tudo bom? Tudo bom. Eu gostei muito, parabéns pela palestra, realmente deu para ver que você tem paixão pelo que faz, isso é muito bom, motiva muita gente, tenho certeza que todo o pessoal que está te ouvindo agora ficou bem motivado realmente e entendeu realmente o que você quer com o que você faz. A minha pergunta eu vi que de repente a academia ela é muito voltada para o atendimento linha de frente. Tem alguma coisa voltada para o pessoal do backstage na academia? Ótima pergunta, Erivando. Ainda não temos, né? Hoje o nosso foco está em conseguir soltar esse treinamento que é o do front online e trabalhar um outro treinamento, enfim, a gente ainda está fazendo, então, de front, mas a ideia é sim caminhar para a parte de gestão, para a parte de marketing digital, por exemplo, como é que a gente consegue ajudar de alguma forma o empreendedor ali a fazer alguma coisa, a parte de revenue management, que é trabalhar com diárias, como é que a gente faz, a própria parte de operacionalização de hostel, sabe, como você controlar seu estoque, como você pode fazer as compras, como você pode controlar seu financeiro, isso é um próximo passo que a gente quer dar, mas, de novo, a gente está indo passos curtos ainda, mas a ideia é primeiro focar nesse front, que a gente consegue ter um impacto não só no in-company, mas também para estudantes, quando a gente soltar o aberto e no presencial, e no online, e aí mais para frente a gente começar a trabalhar com a parte de gestão. Ok, amigo, muito obrigado, bem respondido. De nada. Acho que a Maria Vitória tem uma pergunta. Oi. Legal. Erivando, você podia se apresentar? Espera lá, Maria Vitória, só um minutinho. Só deixa o Erivando se apresentar. Claro. Erivando, de onde você é? Bom, você me ouve agora? Sim. Isso. Bom, eu sou da área de turismo, entrei no turismo em 1990, na agência do Hotel Tropical. Trabalhei muito tempo no aeroporto, dando atendimento para os passageiros que chegavam indo para o Hotel Tropical. Em 92, saí da agência do Hotel Tropical, que foi terceirizada para a agência Funtour Manaus, e fiquei na agência Funtour, saí de lá no ano passado, enfim, por conta do fechamento do Tropical Hotel, que automaticamente fechou a Funtour Turismo, permanecendo só a Funtour Eventos. Eu saí como gerente operacional.
agora voltei a estudar, estou como estudante de turismo e fazendo alguns cursos técnicos, enfim, para melhorar, enfim, continuar na área, que eu gosto muito. Ah, legal. Depois eu quero manter o contato com você, Erivando, né? Obrigado pela presença, viu? Gratidão. Qual o período do Erivando, Salma? Erivando, você está fazendo qual período? A professora Márcia está perguntando. Ok, eu iniciei no ano passado a licenciatura em turismo e estou agora, já iniciei o terceiro período. Ah, legal. Na UEA? Aonde é? Não, eu estou fazendo um EAD na Estácio. Legal. Ah, sim, legal. Mas, gente, nada que você não faça o vestibular da UEA e venha para cá conosco, né? Olha, legal. Matheus, eu sugiro você, né, às vezes a gente, embora o EAD às vezes é mais tranquilo, a gente está tendo agora as aulas remotas, em alguns aspectos é favorável, outros nem tanto, né, mas eu sugiro, preste o vestibular na UEA e vem para cá com a gente. Né? Inclusive, eu tenho feito alguns cursos no Senac, por exemplo, na última sexta-feira terminou o curso de gestão em meios de hospedagem, que tem muito a ver com o que está sendo dito, falado hoje. Então, eu tenho que sempre estar me mantendo atualizado através dos cursos, palestras, eventos. Legal, então, você tem uma experiência incrível pelo que você falou. Também é rapidinho, só para aproveitar o Erivando, aqui aproveitando o Matheus, antes de passar para a Maria Vitória. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Não, é só para aproveitar o que o Erivando perguntou para o Matheus. Matheus, então qual seria a diferença da Academia Local Hostel para a Escola do Castelli e para a Escola do Senac? Olha, Te coloquei numa arrastada, né? Sou ex-Castelli, né? Então, tem muito carinho por aquele lugar, pelo professor Castelli também. Eu acho que ainda a Castelli, ela ainda, por mais que ela tenha uma prática, ela ainda tem muito mais acadêmica ainda. Ela tem um curso de graduação, a própria pós-graduação, tem muito acadêmico ali. Então, tem mais essa vertente do que a prática. O Senac, ele já é mais o contrário, né? Ele é prática, e ele é bem, como é que eu posso dizer, específico de alguma coisa, né? Pelo que eu percebi, assim, vai ter um curso de drinks, então é só sobre aquilo. Então, pelo que eu enxergo do Senac é isso, assim, pelo que eu conheço, eu não conheço muito do Senac. Qual que é a diferença entre a gente da Castelli e o Senac? A gente tem a vivência. A gente é o que a gente está vendendo, entendeu? A gente tem essa experiência assim, a gente até fez um levantamento, nesses 6 anos a gente recebeu 25 mil hóspedes. É muita coisa, né? Então a gente tem então é isso, a gente tem essa vivência, tem essa experiência, então acho que esse que é o nosso diferencial, na verdade. Até quando a gente começou a disponibilizar, a gente, atendimento é atendimento, vamos fazer um curso de atendimento. Não. Vamos fazer um curso voltado para o turismo e voltado para a hotelaria, porque a gente diminui o nicho e a gente está falando com propriedade sobre o que a gente sabe. Então, acho que esses são os diferenciais aí. Muito bem. Valeu. Maria Vitória, querida. Oi, professora. Oi, Maria. Pode falar com... Então, eu sou do 5º período, né? E eu queria dizer, primeiramente, que é muito legal ver alguém que trabalhou na Fontour aqui. Eu lembro que eu vi o nome da agência enquanto eu estive um tempo lá na FAB, é muito legal, enfim. Então, eu queria fazer uma pergunta sobre a unidade de Figueiredo, né? Não sei se vai ser meio óbvio, mas é porque eu fiquei curiosa. Vocês percebiam essa demanda um pouco mais baixa antes da pandemia, tipo, na segunda, na quarta e na terça? Sim. A gente quinta, sexta e sábado, lotado sempre, né? Porque a gente ainda recebia um público muito manauara, a gente ainda não tinha conseguido virar essa chave para o público externo. Era um trabalho de formiguinha que a gente estava fazendo, e esse era o ano que a gente imaginava que iria conseguir virar. Qual que era o nosso cenário ideal para a gente? Dia de semana receber o pessoal externo, fim de semana receber o manauara.
Então, já tinha, assim, essa baixa demanda. Então, isso, para quando voltar, talvez abra os nossos olhos e talvez faça sentido a gente ficar um dia da semana fechado, mesmo quando voltar tudo ao normal, porque a gente concentra aquele público externo. Se o público externo ele vê que não tem segunda, ele vai se hospedar na terça. A gente não perde esse público. Então, tá se desenhando isso para a gente. A gente tem visto muito o próprio Manauara, né, que a gente está abrindo quinta, sexta e sábado. Aí a pessoa quer se hospedar na quarta, a gente fala, poxa, a gente só está aberto quinta. Eu falo, então vou quinta, então, é o jeito, né? Não tem jeito. Então, tipo, o pessoal já está se planejando mesmo o próprio Manauara a vir no dia que a gente está aberto. Então, a gente percebeu um pouquinho disso e está fazendo sentido nesse novo normal se desenhar dessa forma. Ah, que legal, né? Então, enfim, né, esse público primeiro daqui, né, que está voltando a se hospedar, legal. Sim. Só mais uma coisinha, vocês abriram primeiramente lá, né? Aí, porque não está fechado ainda. Ah, sim. Só isso mesmo, obrigada. De nada. Aqui em Manaus a gente vai abrir dia 1º de setembro, mas nesse modelo de Airbnb. A gente ainda não está... A gente até baixou nossas diárias, né, porque a gente, enfim, não tem mais serviço nenhum ali de hotelaria, e é entender, assim, como é que esse público vai se comportar também. A gente não sabe, pode ser que a gente tenha reclamação, a gente precisa mudar alguma coisa, ou pode ser não, que o pessoal entenda e seja de boa, enfim, a gente vai aprender no caminho, não tem muito jeito. Uhum. Bacana. A equipe hoje, Matheus, está você e Camila, vocês dois estão executando, e há alguma contribuição de algum acadêmico, ou é somente mesmo vocês dois idealizando a proposta? Há alguma colaboração externa? Colaboração externa tem muita ajuda dos nossos mentores e amigos, assim, tipo, meu pai, acho que ele está até aí, o Paulo Augusto é meu pai, ele é empreendedor seu Paulo. E ele é um super empreendedor, ele é meu mentor, então, assim, sempre converso muito com ele. Outra pessoa que eu converso muito é minha esposa, a Juliana, que ela é cofundadora do Impact Hub, então, que é um super local de empreendedorismo, de conteúdo interessante, então tem muito a ver com o nosso propósito. Então, é outra pessoa que eu estou sempre conversando e a gente está sempre, enfim, pegando novas ideias. Durante a pandemia, a Mila, a gente acabou que conversou com algumas pessoas também, com a Luciana Minelli, da Singular, e Daniel Tadeu, da Bemol, que está à frente do projeto de transformação digital. Então, de novo, foi todo um processo dessas conversas, assim, nada muito formal, mas de cada conversa a gente ia aprendendo um pouquinho para poder desenvolver esse projeto. Bacana. E aí... E é bom reforçar para os alunos que o Local Hostel sempre esteve aberto para estágios. Toda vez que os alunos precisavam de estágio, independente dele ter esse projeto da academia, ele sempre abraçou os nossos alunos do estágio supervisionado, de forma voluntária, e muitas vezes ele acabava ficando no processo de seleção com alguns alunos nossos. Sim. É importante dizer para os alunos aí, como o Local Hostel sempre foi parceiro, tanto na feira quanto no estágio, e também mencionar que a Camila é a egressa da UEA, né? Para os meninos se empolgarem aí também, né? Sim. Legal, isso aí mesmo, estamos abertos. Boa lembrança, Márcia. Mas, ok, assim, eu estou reforçando algumas perguntas, né, Matheus, por conta da atividade que eles têm que fazer, né? Por isso que eu estou reforçando algumas perguntas. E aí você comentou, né, que não há um custo, né? O custo é o tempo que porque você falou, não podia arriscar e criar mais custos diante de um cenário que já era de crise. Então, você empreendeu na pesquisa, né, buscando mensurar, formatar esse novo produto. Porém, quando esse produto estiver no mercado, né, para um aluno nosso, por exemplo, acessar, você tem uma ideia de custo? Quanto valeria um curso de formação? Quanto valerá, né? Online ou presencial? O online, a gente está imaginando algo entre 87, enfim, alguma coisa nesse sentido, 87, 77, a gente alguma coisa por aí, assim, não vai ser um curso super caro, até porque ele é um curso rápido também, ele vai ter duração, o online, se eu não me engano, acho que ele chega no máximo a uma duração de 3 horas e meia a 4 horas, né? Eu acho que muitos formatos são hoje, assim, de assuntos específicos. Então, por ele ser pouco tempo, a gente está imaginando alguma coisa nesse sentido. Mas a gente ainda não fechou o valor, porque, por exemplo, esse online,
aí já vai ter um custo que a gente já está desenhando e conversando com empresas de marketing digital, da gente fechar um lançamento dele, e aí uma coisa um pouco mais robusta. Então, vai ter esse pequeno investimento inicial. Então, aí a gente vai colocar isso na mesa para ver quanto que vai ser. Bacana. E o cronograma para as próximas etapas aí, como é que está mais ou menos desenhado? O que temos de cronograma? Assim, já está fechado, outros locais para vocês levarem a Academia Local Hostel, os novos cursos? Sim, a gente já tem 2 locais que já confirmaram, estão só ajeitando a agenda para poder receber. E aí, fora isso, ainda não tem nada, tem muitos lugares que a gente precisa conversar, mas a gente ainda está fazendo para esse presencial um trabalho muito de formiguinha. Por exemplo, a gente pertence ao grupo Amazon Cluster de Turismo. Então, a gente está conversando com as empresas que fazem parte lá, que já conhecem nosso trabalho, para oferecer isso ainda de forma um pouco menor. Então, é uma coisa que da nossa parte a gente está indo muito no passo de formiguinha, porque a gente estava focando muito no online. A gente quer deixar esse online logo pronto, porque depois que você solta o online, você não precisa ficar trabalhando tanto em cima. Então, esse mês todo foi mês de gravação, de tudo isso. Então, a gente acabou focando nisso. E ainda vocês já tem estão gravando? Sim, já terminamos de gravar, na verdade. Agora é a parte de edição, só falta editar mesmo. Então, e ainda fora isso, tem toda a Operação Hostel, né? Então, enfim, a gente vai voltar em setembro, aí a gente já tem treinamento quinta e sexta com a equipe daqui, para passar para eles como é que vai ser. Teve Figueiredo que voltou em julho, a gente ficou bem focado lá na operação. Então, ainda tem essa outra Operação Hostel que acontece, que a gente precisa também ficar de olho. Mas, basicamente, a ideia é em setembro a gente conseguir soltar esse curso online, conversar com outras empresas sobre o presencial e começar a desenhar um novo tema, que a gente está pensando de ser um tema de vendas, mas não vendas naquele sentido ganha-perde, né, de como você induz o cliente, não. Vendas no sentido mais de propósito, o que você está vendendo ali para o cliente e de que forma que você agrega valor na sua venda, que quando ele compre, você exceda as expectativas dele e com isso ele saia mais satisfeito. Porque a gente tem alguns cursos que são muito desse focado como você vende mais e como a gente não, é um pouquinho diferente. Então, a gente está desenhando ele com calma para soltar ele em outubro, mais ou menos, o presencial. Bacana, bacana. Bem, alguma outra pergunta? Alguém quer falar? Fechando aqui alguns comentários, né? A Jéssica, né, parabenizou, muito interessante. A Anne falou que a palestra foi maravilhosa, deu parabéns, né? Então, o seu Paulo, né? Seu Paulo aqui também, deu parabéns para o Matheus, a super experiência. Obrigado, seu Paulo, pela oportunidade de estar aqui com a gente também. Quer dar alguma palavrinha, seu Paulo? Acho que... Não ouviu, né? Eu Será? acho que ele é meio perdido. Então... Eu ouvi, sim, eu ouvi. Ouviu. Obrigado, eu ouvi. Eu estou atento aqui à palestra. Muito boa. Seu Paulo mora em Manaus? Não, no Rio. Ah, legal, seu Paulo. Então, o senhor gostou da palestra? Muito boa palestra. Muito, como o outro mesmo falou aí, muito emocionante e motivante, né? Para quem está ouvindo e para que eu participei também de toda essa jornada do Matheus falando, eu vejo ele sempre muito motivado, empenhado nas coisas que ele faz. Enfim, motiva muito, né? Uma palestra muito motivadora. Parabéns aí. Selminha, eu posso dar uma palavrinha, Selma? Boa tarde, Selma. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Assim, eu queria parabenizar o Matheus, né, pela clareza, né, pela oportunidade, e feliz de ver a participação dos alunos aqui no sala. Com certeza é um desafio para todos nós. Muito obrigada, viu, Matheus, pela sua presença aqui conosco. Pode, Lúcia. Viu? Obrigada, Matheus. Muito obrigada. Eu que agradeço a presença, eu que agradeço, Cláudio. Muito obrigado mesmo. Obrigada. É uma honra falar aqui para vocês. Bem, então a gente está nos momentos... Obrigado, Lúcia. A gente está nos momentos finais, eu quero agradecer a Lúcia, agradecer seu Paulo, né, que
que está aí lá do Rio de Janeiro prestigiando a gente, e eu penso que em tempos de pandemia, né, esse é um projeto bacana, né, a gente poder estar, até Milton Santos falava, né, o professor Milton Santos, que é um geógrafo de notório saber, e deixou uma vasta contribuição para a geografia, ele falava que nós vivemos um tempo que é técnico, científico e informacional, né? O técnico, onde a gente tinha, né, o modelo de produção em série, né? E aí vem o conhecimento, nos permite essas mudanças, né? Novos saberes, e esse conhecimento produzindo novas técnicas e tecnologias, né? Mas que o mundo seguia para um período informacional. E hoje nós vivemos essa realidade, né? E ele falava assim, que essa evolução da informação, ela deve nos trazer um impacto positivo, que era o motor para a mudança, né? Então, se hoje nós podemos, numa live, mantendo agora aqui 26 pessoas presentes, tendo o seu Paulo lá do Rio de Janeiro, não sei se tem alguém fora de Manaus, né, ou de outras cidades, não sei se tivesse manifeste aqui no chat, mas para a gente ver como é importante essa tecnologia a favor de uma micro-revolução, né? E a gente poder ouvir o Matheus trazendo aí essa nova ideia, né, de micro-revoluções, por quê? Vão acontecendo na pequena escala. E quando elas vão ganhando essas pequenas escalas e ganham uma grande proporção, aí a gente tem realmente, a gente alcança esse impacto que o Matheus falou, que é dessa ação sustentável, né? Um impacto maior, numa escala maior, e eu penso que é isso que a gente vem pensando sobre o turismo, que é a humanização do turismo realmente no período pós-pandemia, e pensar novos modelos, né? E essa sustentabilidade, reforçando, Matheus, a tua experiência prática, né? Ela gera um impacto político. Então, publicizar isso é importante para que a gente possa mudar a política com que se faz o turismo hoje, né? Tem que ser uma nova abordagem, tem que ser pensando realmente no impacto para o outro, e por isso que a gente tem uma frase que chama Ubuntu, né? Ubuntu é a humanidade para todos, né? Ubuntu é você é o que é, porque você não está fazendo isso sozinha, né? Você está fazendo isso com o coletivo, e o empresariado vem abraçando a tua ideia também, e isso é extremamente importante. E aí nós ficamos felizes, então, de estarmos aqui recebendo você, compartilhando a sua experiência, trazendo para a gente essas micro-revoluções, os impactos que elas vêm causando, e você falou com um público de jovens, né? Os alunos que estão aí no 5º período, certo? Então, o impacto que você está causando na vida deles a partir da tua palestra, eu acho que já é significativo. E aí eu volto para você agradecendo, gratidão aos alunos que ficaram até agora, aos convidados, a você por ter aceito o convite, e te dou as palavras finais para a gente encerrar, então, a nossa aula, palestra, mas roda de conversa. Obrigado. Opa, legal. Muito obrigado, professora Selma. De novo, uma honra poder falar sobre isso. É a primeira vez que eu estou falando isso para alguém que não seja a minha sócia, meu pai e minha esposa. Então, muito feliz de estar trazendo isso aqui para vocês. E só para fechar essa questão de micro-revoluções, eu fico muito feliz de ver você falando sobre essa questão de micro-revoluções, de ver outras pessoas falando sobre isso, porque é o que a gente acredita muito, que centenas e milhares de micro-revoluções têm um impacto muito mais positivo, democrático, e se capilariza muito mais do que uma grande revolução. Então, por mais que a gente está fazendo o nosso micro ali em Presidente Figueiredo, e melhorando o turismo ali no micro, a gente sabe que já é algo positivo, a gente já está melhorando o turismo, já está melhorando o ambiente como um todo. Então, fico muito feliz de estar trazendo isso aqui, de ver você falando dessa questão das micro-revoluções, e me coloco à disposição, se alguém quiser conversar, tirar dúvida, alguma coisa, enfim, pode me chamar, fique à vontade, eu vou até colocar o meu e-mail aqui no chat, se alguém quiser, enfim, falar alguma coisa, fique à vontade.
E é isso, e mostrar que o turismo tem muita coisa, né? A gente, quando pensa em turismo, a gente só pensa ali em agência e hotel. Cara, tem 1 milhão de coisas que podem ser feitas. Olha a própria Academia Localhost, ela é focada no turismo, né? A quantidade de passeios, enfim, outras coisas que vocês podem criar. Eu vi outro dia um negócio que aluga, está alugando, assim, como se fosse carrinho de bebê, berço, para hotéis durante agora a pandemia. Então, ela tem uma empresa que aluga isso e trabalha, de certa forma, com turismo, né? Para o turista, ao invés de ele levar isso tudo na mala, o hotel já tem esse serviço disponível. Então, olha quanta coisa, só para vocês terem ideia, que pode ser trabalhado dentro do turismo. Então, o que a gente quer é abrir justamente a cabeça de vocês e mostrar que o trade turístico é muito mais do que a gente imagina que é só agência e hotelaria. Tem uma série de coisas que podem ser feitas e estou à disposição, para quiserem conversar e tirar dúvidas. Bacana, Matheus. Super obrigada. Então, encerramos a nossa aula-palestra. Vamos bater uma palmas? Parabéns para o Matheus. Parabéns! Uhul! Momento uau, né? Momento uau, né? Bacana, Momento uau! Gente, uhul! Uhul! Obrigado para todos. Matheus, estou encerrando, então, a nossa aula-palestra. Gratidão. Tchau, gente. Maravilha. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Boa tarde. Tchau, gente. Beijo.